Então, nós já estudamos vários métodos e técnicas, por exemplo, aquele método da regra de substituição e a técnica de integração por partes. Mas é a primeira vez agora que nós iremos tentar calcular integrais de funções racionais, ou seja, de funções do tipo p dividido por q, onde p e q são polinômios, ambos. Então, para poder utilizar essa técnica chamada de frações parciais, nós precisamos duas coisas. O primeiro e também importante é o seguinte, que o grau desse polinômio que se encontra no numerador deve ser menor do que o grau do polinômio que se encontra no denominador, tá bom? Então, o grau do p deve ser menor do que o grau de q, para poder aplicar essa técnica. E a outra condição é dividida em dois casos. O primeiro caso, se nós queremos calcular essa integral racional, para o primeiro caso, esse polinômio que se encontra no denominador, ele deve verificar a seguinte condição, que ele deve poder ser escrito como produto de fatores lineares, ou seja, polinômios de grau 1. Todos esses caras são polinômios de grau 1 e nenhum deles é repetido, todos eles são distintos. Essa será a segunda condição para esse caso 1. Então, são duas condições. Grau de p deve ser menor que o grau de q, e esse polinômio que se encontra no denominador deve poder ser escrito como produto de fatores lineares, onde nenhum deles está se repetindo. Beleza? Então, na videoaula que subi ontem, já tenho um exemplo resolvido. Vou resolver mais um exemplo, aplicando essa técnica. Então, a ideia é a seguinte, olha. Se essas duas condições forem satisfeitas, significa que esse polinômio racional aqui que nós queremos integrar, p sobre q, ele vai poder ser escrito desse jeito aqui. Ou seja, A1 dividido pelo primeiro fator linear, mais A2 dividido pelo segundo fator linear, e assim por diante. Se eu tivesse que q é produto de n fatores lineares, então eu terei n constantes aqui, tá bom? Esse A1, A2, A3 são constantes a serem determinadas. Qual a vantagem de poder escrever essa função racional como essa soma aqui? É simples, porque se eu conseguir fazer isso aqui, aí a integral procurada por nós, que é essa aqui, fica como a integral dessa primeira expressão aqui, mais a integral dessa segunda expressão, mais a integral desse cara aqui, e assim uma soma de n integrais. E essas integrais aqui são bem simples de serem encontradas, calculadas. Tá bom? Vamos tentar calcular essa integral aí. Então, nós devemos identificar já, olhando nisso aqui, já dá para ver que nós temos um polinômio no numerador e um polinômio no denominador. O polinômio que se encontra no numerador é denotado como p, e ele será x menos 1. O polinômio que se encontra no denominador, esse cara aqui, é x cubo menos x quadrado menos 2x. Lembrando que nós devemos satisfazer algumas condições para poder utilizar essa técnica. O grau de p é igual a quem, gente? Qual é o grau de p desse polinômio aqui? 1, isso. E o grau de q? 3. O grau de um polinômio é o maior expoente que tem a variável x. Nesse caso aqui tem 1, por isso que o grau é 1. Tá? E esse polinômio aqui é o maior expoente 3. Então o grau dele é 3. Bom, então olha que ele, observa aqui que ele está satisfazendo a primeira condição. O grau de p é menor que o grau de q. Então está sendo satisfeita essa condição. Para esse caso 1, nós temos que satisfazer mais uma condição. E essa segunda condição é que esse polinômio que se encontra no denominador, ele deve ser expresso como produto de fatores lineares, onde nenhum deles é repetido. Então, olhando nessa expressão aqui, por exemplo, eu poderia pôr um x em evidência, já que todos esses termos têm x em comum. E dentro do parênteses ficará x² menos x
menos 2. Ainda eu posso fazer algumas simplificações aqui. Por exemplo, utilizando Bhaskara, eu poderia escrever isso aqui como o produto de x menos 2 multiplicado por x mais 1. Concordam comigo? Então, olha, nós conseguimos escrever essa expressão aqui como esse produto de fatores lineares. Então, observa aqui agora. Esses caras são fatores lineares. Um fator linear, segundo fator linear e o terceiro fator linear. E nenhum deles é repetido. Todos são distintos. Então, significa que a segunda condição também está sendo verificada. Uma vez satisfeitas as duas condições, nós podemos escrever, então, esse polinômio aqui, que se encontra dentro da integral, essa função racional que se encontra dentro da integral, x menos 1 dividido por x cubo menos x quadrado menos 2x, ela pode ser escrita da seguinte maneira: uma constante a 1 dividida pelo primeiro fator linear, que nesse caso aqui é x. Observa que nós temos 3 fatores lineares, então nós teremos 3 constantes, a1, a2 e a3. Mais a2 dividido pelo segundo fator linear, que será x menos 2. E finalmente, mais a3 dividido pelo terceiro fator linear, x mais 1. Tá bom? Agora, o problema agora é encontrar essas constantes aqui. O objetivo é encontrar essas constantes a1, a2 e a3. Tá? Eles são números e devemos encontrar os valores deles. Então agora o problema ficou reduzido a isso aqui, a essa expressão aqui. Então eu vou fazer o seguinte: nós já abrimos essas contas e vimos que esse polinômio aqui do denominador ele pode ser escrito como x multiplicando a x menos 2 multiplicado por x mais 1. O que eu vou tentar fazer agora do lado direito é fazer com que todos esses termos aqui eles tenham o mesmo denominador em comum. Então, olha, eu escrevo da seguinte forma: escrevo a1, ele está sendo dividido por x, mas para todos eles poder ter o mesmo denominador em comum, eu vou fazer o seguinte: eu vou multiplicar aqui por x menos 2, e para manter igualdade, multiplico também aqui no numerador por x menos 2. Vou multiplicar também por x mais 1 no denominador, e para manter igualdade, multiplico por x mais 1 no numerador. Agora vou somar mais a2, e a2 está sendo dividido por x menos 2. Mas vou fazer alguma coisa similar aqui. Vou multiplicar por x aqui e por x aqui. Quem está faltando? X mais 1. Multiplico por x mais 1 aqui e por x mais 1 aqui. Tá bom? E por último, irei somar a3. A3 está sendo dividido por x mais 1. Para todos poder ter o mesmo denominador em comum, aqui eu multiplico por x e está faltando apenas multiplicar por x menos 2 multiplicando por x menos 2. Beleza. Agora, observa, nota aqui que todos esses termos essas expressões têm o mesmo denominador em comum. Então eu posso fazer o seguinte agora. Temos x menos 1 dividido por x multiplicando a x menos 2 multiplicando a x mais 1. E do lado direito, eu escrevo a1 multiplicando a x menos 2 multiplicando a x mais 1 mais a2 multiplicando a x vezes x mais 1 mais a3 multiplicando a x multiplicado por x menos 2. E no denominador, todos têm o mesmo termo em comum, que é x multiplicando a x menos 2 multiplicando a x mais 1. Até aqui, gente. Alguma pergunta? Então, antes de continuar abrindo as contas, eu vou identificar o seguinte. Eu vou anotar aqui os números onde os valores de x, onde o denominador zera.
¿Ustedes me ayudan ahí, por favor? ¿En qué valor es el x o denominador zera? 1 sería menos 1, ¿cierto? Menos 1, 0 y x igual a 2. Então, uma vez feito essa observação aqui, eu vou fazer o seguinte: no lado esquerdo e no lado direito, ambas expressões, elas têm o mesmo denominador. É como se eu tivesse aqui, por exemplo, 3 meios igual a A dividido por 2. Então eu posso aqui cortar esses termos aqui e ficará que A é igual a 3, certo? Então eu vou fazer a mesma coisa aqui. Corta o mesmo denominador e nós teremos que, uma vez cortados os denominadores, nós temos essa igualdade aqui. Então vamos trabalhar agora com essa igualdade. Lembrando que o objetivo é encontrar os valores de A1, A2 e A3. Mas encontrar esses valores será entre aspas, será simples. Como farei isso? Da seguinte maneira, olha. Vou utilizar esses pontos que eu coloquei aqui, onde o denominador zerava. Por exemplo, para x igual a menos 1. O que acontece com essa igualdade quando x pega o valor menos 1? Então, quando x pega o valor menos 1, olha, eu tenho aqui menos 1, menos 1, igual. Então, observa aqui que quando x pega o valor menos 1, aqui ficará menos 1, mais 1, ficará 0. Então, toda essa expressão aqui, ela zera. Tá bom? Você entendeu essa parte? Agora continuamos. Continuamos, olha. Quando x pega o valor menos 1, aqui nós temos x mais 1. Quando x pega o valor menos 1 mais 1 dá 0. Então esse termo aqui também zera. E ficará A3 multiplicado por x, que vale menos 1, multiplicado por menos 1, menos 2. Então aqui menos 1 dá menos 2, igual a... Aqui nós temos um menos, e aqui nós temos um menos 3. Então isso dará 3 a 3, positivo. Significa que A3 vale menos 2 terços. Então encontramos o valor de A3. Tá bom? Então, de maneira similar, encontraremos os outros valores de A1 e A2. Então, para isso, já utilizamos x igual a menos 1. Agora iremos utilizar o que acontece quando x pega o valor 0. Então, escrevo aqui. Para x igual a 0. Irei substituir aqui, nessa igualdade aqui. Quando x igual a 0, nós temos aqui 0 menos 1 igual a 1. Se x vale 0, ficará aqui apenas menos 2. E aqui ficará 1. Tá bom? Agora, observa aqui. Como x está pegando o valor 0, toda essa expressão aqui zera. De maneira similar, aqui nós temos um x. Como x é igual a 0, toda essa expressão aqui também zera. Então, na verdade, nós temos menos 1 igual a menos 2 a 1. E aqui nós temos que A1 deve ser um meio positivo. Certo? Agora, por último, iremos utilizar esse valor x igual a 2. Para x igual a 2, então. Então, gente, aqui vocês me ajudem, por favor, a encontrar o valor que está faltando, que seria A2. Para x igual a 2, como queda a expressão do lado esquerdo? Igual a 1, isso. Tá, beleza, vezes 0. Aí, vamos agora para 2. Ficará isso, isso. Com a 3 zera também, certo? Então, beleza. Então, na verdade, nós temos 2 menos 1, que é 1, igual a 2 multiplicado por 3, que é 6 vezes A2. E daqui conseguimos que A2 deve ser
1 dividido por 6. Então agora, uma vez encontrados os valores das constantes A1, A2 e A3, iremos substituir aqui. Porque nós partimos dessa igualdade aqui. Nós partimos dessa igualdade aqui e encontramos que A1 deve ser 1 meio, A2 deve ser 1 sexto e A3 deve ser menos 2 terços. Então vou substituir aqui nessa igualdade os valores que nós encontramos. Teremos x menos 1 dividido por x cubo menos x quadrado menos 2x igual a... Aqui ficará, substituindo a 1 por 1 meio, ficará 1 dividido sobre 2x. Aqui ficará, substituindo a por 1 sexto, ficará 1 dividido por 6 multiplicando a x menos 2. E finalmente, substituindo a 3, ficará menos 2 dividido por 3 multiplicando a x mais 1. Agora, finalmente, nós fazemos o seguinte. Como nós temos uma igualdade, significa que a integral do lado esquerdo deve ser igual à integral do lado direito. Então vou integrar aqui e devo integrar toda essa expressão que se encontra no lado direito também. Mas como nós temos a integral da soma de 3 funções, utilizando propriedades de integral, será a integral da primeira função mais a integral da segunda função menos a integral da terceira função. Lembrando que essa aqui é a integral que nós estamos procurando calcular. E agora ele aplicou de uma maneira mais simples. Devemos calcular apenas essas integrais aqui. Essa integral aqui eu posso fazer o seguinte. Esse 2 que está no denominador, ele é um número. Ele pode sair da integral e ficará 1 sobre x dx. A mesma coisa com esse 6, ele pode sair da integral, ficará. E por último, teremos 2 terços menos 2 terços multiplicando a isso aqui. A primeira integral é simples de encontrar, certo? Quem será a integral de 1 sobre x? É ln de x, mas não se esqueça de colocar o valor absoluto. Sim? É o valor absoluto de ln de x. Vocês sabem por que valor absoluto? Eu vou explicar aqui, sim, rapidamente, por que seria valor absoluto. Se lembrem que o esboço do gráfico da função valor absoluto é esse aqui. Ele passa muito perto do eixo do y, mas nunca toca. Tá bom? Então observa que o domínio dessa função valor absoluto, o domínio é aberto em 0 até mais infinito. Ela não tem gráfico nesse lado esquerdo para valores menores ou iguais que 0, desculpa. Não tem gráfico, não está definida nesse lado esquerdo. Por isso que deve ser valor absoluto de alguma coisa positiva. Por isso que você deve colocar aqui valor absoluto. Se não colocar valor absoluto e você der um valor para x igual a menos 2, isso não tem sentido, porque x não está, o gráfico da função não está definido em menos 2. Então sempre coloca valor absoluto, tá bom? Beleza, agora vamos com o cálculo da segunda integral. Será 1 sexto. Quanto dá essa integral aqui? 1 dividido por x menos 2. Então, olha, é o seguinte, olha. Por exemplo, em geral, se eu tivesse, por exemplo, 1 dividido por ax mais b, por exemplo, tá? Que calcular essa integral aqui. Vou colocar aqui em geral. Então eu posso fazer a seguinte substituição ou mudança de variável. Esse b pode ser positivo ou negativo, tá? Então eu posso fazer a seguinte mudança. Chamar de u a expressão que se encontra no denominador, ax mais b. Nesse caso, du será a derivada dessa expressão aqui, que é apenas a isso. E não esquecer de que devo colocar dx. Uma vez feito isso, vamos mudar a variável. Isso aqui será escrito como
1 dividido por ax mais b é igual a 1 e dx é igual a du dividido por a. Então nós temos 1 sobre a e aqui nós temos essa integral aqui. Quanto dá essa integral aqui? Dá ln de u, certo? A variável é u, du mais a constante. E voltando, porque a resposta deve estar em função de x, porque a integral original depende de x, nós temos ln de ax mais b. Então, o que acabei de mostrar é a forma geral das integrais desse tipo aqui. Então, observa, nesse primeiro caso, para nós, a é igual a 1 e b é igual a quem? Quem seria b? Comparando. Menos 2, isso. Você já tem a resposta, é só substituir aqui o valor de a e o valor de b. Então, quanto dá esse integral? Me ajudem aí, gente. Tá, a constante eu coloco no final de todas, tá bom? E aqui, essa última integral dará menos 2 terços. E isso aqui dá valor absoluto. Isso. E no final eu coloco uma constante. Essa é a resposta. Tá ótimo. É isso aí. Isso aí, gente. Então, não esqueçam aqui essa fórmula que acabamos de encontrar, sim? Então vamos agora para o caso 2. Esse caso 1 é quando nenhum fator linear é repetido. Temos agora, por exemplo, caso 2. Então nós temos o caso 2. Então nesse caso, algum dos fatores pode ser repetido, tá? Pode ser pelo menos 1, 2, 3, podem ser todos repetidos, não tem problema, tá? Mas quando algum deles é repetido, então significa que nós estamos nesse caso 2, da técnica de frações parciais. Por exemplo, eu vou supor que nós temos que esse fator aqui, A1x mais B1, ele está se repetindo, por exemplo, R vezes. Se repete R vezes. Então significa que na hora de eu expressar, se lembram vocês que eu escrevo, quando nós abrimos a conta, escrevemos uma constante dividido pelo primeiro fator linear, no caso 1, mais A2 dividido pelo segundo fator linear, mais A3 dividido pelo terceiro fator linear e assim por diante. Mas quando um fator se repete R vezes, então eu coloco aqui. Eu olho aqui, por exemplo, se aqui fosse 3, se esse R fosse igual a 3, significa que ele está se repetindo 3 vezes. Como ele se repite 3 vezes, então eu escrevo assim, A1 dividido por ele elevado à potência 1, uma vez. Agora escreverei A2 dividido pelo mesmo fator linear, mas agora elevado à potência 2. E agora, novamente, A3 dividido pelo mesmo fator linear, A1x mais B1, dividido pela potência 3. Tá bom? Quando um fator se repete, então eu devo fazer esse negócio aqui, para esse fator que se está repetindo. 3 vezes. Como ele se repete 3 vezes, eu terei 1, 2, 3 vezes. Tá bom? Potência 1, potência 2, potência 3. Então, por exemplo, olha, vamos a calcular a integral de 4x dividido por x menos 1 elevado ao quadrado multiplicado, por exemplo, por x mais 1. Estou chutando um exemplo apenas, tá? Então, primeira condição, reconhecer quem seria P e reconhecer quem seria Q. P será 4x e Q será x menos 1 elevado ao quadrado multiplicado por x mais 1. Agora eu devo comparar o grau do polinômio P com o grau do polinômio Q.
Me ajudem aí, gente. O grau de P será? E o grau de Q? É mais um pouco o grau de Q. Não seria 2, seria um grau maior. Será? Será 3, isso. 3. Por aqui você teria um x quadrado, entre aspas, certo? Multiplicado por um x aqui dará um, entre aspas, como um x cubo. Então o grau de Q será 3. Então essa condição está sendo verificada. O grau de P é menor do que o grau de Q. Beleza. Agora, segunda condição, nós temos que Q está sendo escrito como x menos 1 elevado ao quadrado por x mais 1. Isso aqui eu posso escrever isso como x menos 1 multiplicado por x menos 1 multiplicado por x mais 1, certo? Então eu posso ver aqui que ele está sendo repetido duas vezes, certo? Então estamos no caso 2. Um fator linear está se repetindo, está sendo repetido. O que significa isso? Significa o seguinte, que o polinômio racional que se encontra dentro da integral, esse cara aqui, 4x dividido por x menos 1 elevado ao quadrado multiplicado por x mais 1, ele pode ser expresso da seguinte maneira. Escrevo aqui uma constante a 1 dividido pelo primeiro fator linear. É esse cara aqui, o fator linear, tá? Escrevo a 1 dividido por ele, mas agora vou me lembrar que ele está sendo repetido duas vezes. Então agora escrevo x menos 1 elevado ao quadrado. Se aqui era elevado a 1, aqui deve ser elevado ao quadrado. Beleza. Então a potência desse cara é 2 e eu já consegui chegar até a potência 2. Aí já posso parar de mexer nesse cara aqui. Se ele fosse aqui 4, por exemplo, potência 4, eu deveria continuar escrevendo assim. A3 dividido por x menos 1 elevado ao cubo mais A4 dividido por x menos 1 elevado à potência 4. Uma vez que eu chegar na potência 4, paro de mexer nesse fator linear x menos 1. Tá bom? Mas como aqui é apenas potência 2, então eu já paro aqui. Paro de mexer nesse fator linear e agora continuo com o outro cara. O outro cara é um fator linear que não se repite. Então eu escrevo apenas A3 dividido por esse fator linear. Então, o problema de encontrar o valor daquele integral se transformou nesse problema aqui. Calcular essas constantes A1, A2 e A3. Então, para calcular essas constantes, vou tentar utilizar o método que nós utilizamos para o exemplo anterior. Tentar que todos eles tenham o mesmo denominador em comum. Então eu escrevo o polinômio que está do lado esquerdo, igualzinho, x menos 1 elevado ao quadrado, multiplicado por x mais 1. E vocês me ajudam aqui, gente. Como fazer para que esses caras tenham o mesmo denominador em comum? Me ajudem aí. A1 deve ser multiplicado por quem? A quadrado. Se lembra que aqui já tem um x menos 1 no denominador. Seria x menos 1 multiplicado x mais 1, certo? Agora vamos mexer com A2. A2 deve ser multiplicado por... olha, ele já tem um x menos 1 elevado ao quadrado no denominador. Está faltando apenas isso, x mais 1. E por último, A3. A3, isso, x menos 1 elevado ao quadrado. Beleza. É isso aí. É isso aí. Agora, antes de cortar denominadores iguais, eu devo me lembrar que o denominador era quando x igual a 1 e x igual a menos 1. Isso mesmo. Uma vez feita essa observação,
cortamos denominadores. Beleza. Então, uma vez chegado nessa igualdade aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos utilizar o primeiro ponto que nós temos aqui, x igual a 1. Para x igual a 1, nós temos que o lado esquerdo fica apenas 4 igual a... Agora observa, quando x igual a 1, esse cara aqui zera. Então toda essa expressão aqui é igual a 0. Mas, quando x igual a 1, 1 mais 1 é 2. Mas, quando x igual a 1, 1 menos 1 é 0. Então, toda essa expressão aqui, zera. Significa então que a 2 deve ser igual a... igual a 2. 2, isso, obrigado. Beleza, encontramos o valor de A2. Agora, para encontrar os outros valores, vamos fazer o seguinte, vamos substituir x pelo outro valor aqui, menos 1. Então, quando x pega o valor menos 1 multiplicado por 4 dá menos 4 no lado esquerdo. Se x fosse igual a menos 1, eu observo aqui, olha, menos 1 mais 1 dá 0. Então, toda essa expressão aqui, zera. Quando x igual a menos 1 mais 1 também zera. Então, esse cara é igual a 0. E por último, nós temos a 3 multiplicando a x valendo menos 1. Menos 1 será menos 2. Quanto vale a 3? 2. 2 positivo. Tá certo. É isso aí. Beleza. Então eu tenho uma pergunta para vocês agora. Como encontramos o valor de A1? Já encontramos A2, encontramos A3, está faltando encontrar A1. Já esgotamos, olha, os valores de x. Como encontramos a constante A1 que nos está faltando? Substituir como? Os valores de A2 e A3 aqui. Sim, também pode fazer isso. Ou também você tem outra possibilidade, olha. Quando eu me lembro que o denominador zero nesses pontos, eu trabalho com esses caras aqui, porque justamente trabalhar com esses números é simples, porque na maioria de casos, quando você substituir, vários desses caras zeram, e você encontra o valor das constantes rapidamente. Mas isso não significa que x possa pegar só apenas esses valores. Você pode dar qualquer valor para x, tá? Para tentar encontrar os valores de A1, A2 e A3. Só que trabalhar com esses caras é bem mais simples, tá? Mas em geral, você pode dar qualquer valor que você quiser para x. Então, eu vou pedir para vocês dar um valor para x, qualquer, que seja simples de trabalhar. Quem poderia ser? 1 está aqui já, olha. 1 e menos 1 já foram utilizadas. 2 também. E se eu trabalhasse com 0, por exemplo, não seria mais simples? X igual a 0. Posso utilizar x igual a 0? Vocês que acham? Posso? Tá. Vamos tentar para ver o que acontece, tá bom? Então, se x fosse igual a 0, por exemplo, aqui ficaria 0 no lado esquerdo, no lado direito fica A1, e vai ficar menos 1 multiplicado por 1 dá menos 1, ou seja, menos A1, mais A2, como x vale 0, vai ficar apenas o número 1, ou seja, A1 multiplicado por 1, A2 multiplicado por 1 será A2, e por último nós teremos menos A3, tá bom? Então, como nós estamos querendo encontrar A1, pois A2 e A3 já foram encontrados, então A1 está aqui com sinal negativo, ele irá passar do outro lado com sinal positivo, e ele vai ser igual a A2 menos A3, e A2 é igual a 2,
menos A3 é igual a 2. Então significa que A1 deve ser igual a 0. Tá bom? Você entendeu essa parte, gente, aqui? Sim? Aqui eu chutei o valor x igual a 0 por simplicidade, mas pode pegar qualquer valor. Algum de vocês falarão x igual a 2. Pode ser também, não tem problema. Você pode substituir x igual a 2 e encontrará também o valor de A1. Tá? Então, vamos agora encontrar o valor desse integral. Então nós temos aqui, nós partimos dessa igualdade aqui. Sim. A3, onde? Aqui? Desculpa que não entendi. A3 multiplicando x menos 1 ao quadrado. Ah, era quadrado. Ah, tá. Entendi. Valeu, obrigado. Tá certo. Será que então encontramos... As contas estão certas então? Vocês me ajudam a verificar aí? Vamos ver, quando x igual a 1, 0, não tem problema. Aqui, quando x vale menos 1, aqui deve ser ao quadrado, certo? Deve ser ao quadrado, certo? Então, quanto valeria 3? Menos 1. Tá, beleza. Obrigado. Agora vamos a mexer em A1. Aqui deveria ser, então... A1 valeria 1. Agora eu acho que está certo. Tá bom? Tá. Muito obrigado, pessoal. Agora vamos calcular o valor integral. Iremos substituir os valores que nós encontramos aqui. A1, A2 e A3. Então, A1 vale 1 para nós. A2 vale 2. E A3 vale menos 1. Ou seja, que a integral que nós queremos encontrar, que é essa aqui, ficou expressa de uma maneira mais simples, como a soma ou subtração de 3 integrais. Agora eu vou me lembrar da fórmula que nós encontramos. Eu acho que apaguei, hein? Não, está aqui. Está aqui. Não esqueçam dessa fórmula, tá? Ajudará muito para encontrar. É como se fosse uma tabela, os valores desse integral aqui. Então, gente, vocês me ajudam aí para encontrar a resposta. A primeira integral dará... Beleza. Esse integral vamos a deixar para depois, tá? A última integral dará... Ótimo, ótimo. Está faltando esse cara aqui. Vou apagar essa fórmula. E agora nos está faltando encontrar a integral que se encontra no meio. Essa aqui. Como encontramos essa integral, gente? Como? Alguém tem alguma ideia? Olha, nós já estudamos várias técnicas. Substituição por partes. Podemos utilizar alguma delas. Qual seria? Substituição ou partes que devemos utilizar aqui? Fala, gente. Substituição? Sim. Qual seria a substituição? Me ajuda aí. Qual seria? Quem deveria ser U? X menos 1. Se U fosse igual a X menos 1, du deve ser dx. Isso. Então agora vamos mudar a variável. Nós temos aqui 2 dividido por x menos 1, que é u elevado ao quadrado, multiplicado por dx, que é a mesma coisa que escrever du. Esse 2 é um número, ele pode sair da integral. Tá bom? E vamos lembrar que u elevado ao quadrado, que está no denominador, ele pode passar para o numerador, mas o expoente muda de sinal. E agora,
eu posso utilizar a fórmula de potências de x. ¿Se lembram? ¿Cuánto dará esse integral aqui? U. ¿Se lembram essa fórmula aqui? É igual a x n mais 1 dividir esse expoente. Quando você integra, você tem que somar 1 e tem que dividir por esse expoente aqui, n mais 1, mais a constante. Esse n pode pegar qualquer valor, positivo ou negativo, tanto faz, mas só apenas com observação de que ele não pode pegar valor menos 1, senão o denominador zero. Aqui ficará então isso, menos 1, ou seja, ficará 2 multiplicando a u elevado a menos 1 sobre menos 1, que será menos 2 sobre u, mais a constante. Tá bom? Então, voltando, a resposta deve estar em função da variável x. A resposta será menos 2 dividido por u era x menos 1, certo? Mais a constante. Então, a resposta para esse integral será menos 2 sobre x menos 1 mais uma constante. E essa é a resposta procurada por nós. Será ln, valor absoluto desse cara aqui, menos ln do valor absoluto de x mais 1, menos 2 dividido por x mais 1, e no final uma constante, porque estamos trabalhando com integrais indefinidas. Tá bom, gente? Então seria isso aí.